Hoje vamos meditar sobre oração. Sempre quarta-feira estou meditando sobre oração e hoje com o tema orar é voltar-se prioritariamente para Deus. Semana passada falava sobre buscar primeiro o reino de Deus, né? E hoje eu escolhi esse tema porque eu compartilhei aquela frase no grupo da igreja, né, que às vezes as pessoas elas colocam a oração em segundo lugar. Quando a oração está em segundo lugar, significa que Deus está em segundo lugar. A gente tem que chamar atenção. Eu estou chamando a atenção do meu coração mesmo para isso, né? Para sempre valorizar, sempre entender como é importante primeiro Deus, né? Primeiro Deus na nossa vida. Então, como nós descobrimos nossas prioridades? Como nós ordenamos, colocamos em ordem as nossas prioridades? E como nós obedecemos, observamos essa lista de prioridades? Os irmãos têm uma lista de prioridades? Se a gente não tem no papel, às vezes a gente faz na cabeça, né? Isso, vou fazer isso primeiro, depois aquilo, outro. E, na verdade, só existe uma prioridade, né? A gente fala assim, as prioridades, na verdade, só pode ser uma prioridade. Depois vem secundárias, terciárias, que primeiro só tem um lugar, né? Quando vê lá no subir do pódio, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, é só um que sobe, né? Quando não é uma equipe, né? Que fez um jogo de equipe. Então, em geral, no dia a dia, nós temos muitas tarefas então, a gente começa as tarefas por aquilo que a gente estabelece, né? Isso aqui é mais urgente, isso aqui é mais importante, eu vou dar prioridade. Eu li uma vez que tinha um homem de negócios muito importante lá nos Estados Unidos e ele não sabia como organizar, ele tinha muita coisa para fazer. E aí ele pediu para um homem muito sábio lhe dar um bom conselho, como ele poderia organizar a vida dele. E ele falou, se você me ajudar, eu vou dar uma boa recompensa para você. Ele era um homem muito rico, né? E aquele sábio, então, disse para ele, olha, coloque no papel tudo o que você precisa fazer. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa assim para fazer. Então, coloque no papel tudo o que você precisa fazer. Depois escolha o que é primeiro lugar, segundo lugar, faça a lista e comece pelo primeiro lugar. E só depois que terminar o primeiro lugar, comece o segundo lugar e assim por diante. Aí, depois de um certo tempo, ele tinha organizado toda a sua vida, estava tudo indo muito bem. Aí ele mandou um cheque de $5.000 para aquele homem, para aquele amigo sábio que lhe deu o conselho. Foi tão bom para ele que ele deu uma recompensa de $5.000. Porque simplesmente ensinou a fazer uma lista de prioridades, né? Então, a gente precisa, quando pensa em prioridade, pensar o que é mais importante, o que é mais urgente, e trabalhar naquela escala de tarefa, e às vezes temos que até pagar aquilo que não é nem urgente e nem importante, ou colocar num outro papel para quando, né, tiver ocasião, oportunidade, a gente realizar aquela tarefa. Então, orar. Qual é a prioridade da oração? Qual deveria ser a prioridade da oração na vida do crente? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Qual lugar os irmãos acham que deve ser? Primeiro lugar, também concordo. Por isso que geralmente eu falo que a gente precisa acordar, primeiro pensamento já pensar em Deus, buscar a Deus, não é? E, então, isso a gente fica em consonância com aquilo que estudamos semana passada, que o reino de Deus é em primeiro lugar. Então, a oração é prioridade, por quê? Porque o céu é primeiro. Quando Deus criou a terra, ele criou primeiro os céus. Mas de onde ele criou os céus? Do seu céu, né? Então, Paulo chama isso o terceiro céu. Então, onde Deus está no seu trono glorioso. Então, o céu é primeiro lugar. É do céu que Deus criou tudo que existe. E nós
que fomos criados como imagem, né? O ser mais encantador, o ser mais inteligente, o ser que Deus colocou para dominar toda a criação aqui neste mundo, né? É o ser humano. Então, nós temos que nos voltar prioritariamente para Deus em oração, porque certamente o céu é prioridade, é mais importante do que qualquer coisa nessa terra, e o céu é nossa origem e é o nosso destino. Nosso destino não é ficar aqui, nosso destino é um dia voltar e estar com Deus. Então, orar é tornar Deus prioridade. Então, quando a gente ora, a gente está dizendo para a gente mesmo, a gente está dizendo para as pessoas que conhecem a nossa vida, que orar é primeiro lugar, que Deus está em nossa vida em primeiro lugar. Aí concordamos com Jesus quando ele ensinou a orar. Quando orar, dizer, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. Então, primeira coisa que a gente busca é Deus, é a sua vontade, é que o seu nome seja santificado e que o seu reino venha a nós, isso é prioridade, hein? Por isso, aquela frase que eu compartilhei hoje, de M. Bonds, diz, dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Infelizmente, tem gente que faz isso, e eu acho que é uma maioria, que não busca a Deus em primeiro lugar, que não tem oração no primeiro lugar, que oração é uma coisa secundária, e, logicamente, Deus está no segundo lugar. Eu vi uma vez uma reportagem no programa evangélico, isso já faz lá uns 30 anos, e uma irmã estava sendo entrevistada, e o pastor fez uma pergunta que desconcertou totalmente. Eu vi que a situação ficou bem séria, porque ela contou, olha, uma vez o pastor foi em casa, estava orientando o meu esposo a colocar Deus em primeiro lugar, e ele falou, tudo bem, pastor, na igreja Deus é primeiro lugar, mas nos negócios eu que controlo, eu que comando, eu que tomo conta. Então ele não queria colocar Deus em primeiro lugar nos negócios. Aí ela contou lá, resumidamente, que o marido começou a entrar em falência, os negócios começaram a entrar em prejuízo, chegou ao ponto de ele falir, ele abandonou ela como esposa, e ele era crente de igreja há muito tempo. Então, não só nos negócios ele entrou em decadência, mas também na vida moral e abandonou a família. E ela falou como aquilo foi terrível. E ela nunca esqueceu, porque daquele dia que ele disse para o pastor que Deus não iria ser primeiro lugar nos seus negócios, que ele sabia muito bem administrar, ele afundou, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Eu creio que essa frase de M. Bonds quer dizer exatamente isso. Dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida, e ninguém pode viver bem e sobreviver na vida se Deus não estiver em primeiro lugar. Então, meus irmãos, vamos lembrar, eu preciso lembrar, que orar é tornar Deus prioritário. É como a gente, quando no quartel, né, o comandante sempre tinha as ordens, né? Eu lembro do meia volta, vamos ver, na hora dos comandos, da marcha, dos exercícios. Então, a gente precisa ouvir também o Espírito Santo dizer, ó, meia volta, você está começando a colocar Deus em segundo lugar, meia volta, volta para Deus, coloca a oração em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar, é como lá em Isaías 30 fala, né? Você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai nele, né? Então, ande com Deus, ande na presença de Deus, priorize a oração. Por quê? Quando Deus, que é soberano, a gente o vê de manhã, a gente o tem como prioridade, durante o dia e todo o tempo, né? Nós iremos, como o salmista diz, no Salmo 123, ergo os meus olhos em tua direção, a ti que habitas nos céus. A gente vai ter uma boa direção, e Deus vai dar uma boa condução naquilo que a gente tiver que fazer aqui. Como Isaías, né? Capítulo 6, ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Isaías, por causa da visão de Deus, da glória de Deus, ele sempre Deus em primeiro lugar, ao ponto dele dizer, ó Senhor, eis-me aqui.
faça-se a sua vontade na minha vida. Orar é essa questão de humildade que o Isaías também fala no capítulo 66, de a gente dar atenção a Deus, e Deus também nos estima, porque Ele vê que o nosso coração é humilde e o nosso espírito está buscando, né, como prioridade a sua presença. Orar também é tornar Deus prioritário quando nós o invocamos de fato, como ele deve ser buscado, com honra. E quando Jesus fala em Mateus 6:9 sobre buscar ao Pai em oração, ele fala: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, está honrando a Deus. Então a prioridade, ela tem também esse valor muito importante, que é honrar a Deus. E o salmista no Salmo 113 fala que ele está acima de tudo, e ele está acima dos céus. Então nós temos que dizer: ó Senhor, o Senhor é excelso, eu quero honrar o Senhor, porque acima de tudo está o Senhor, e o Senhor também está, como diz Isaías, com contrito, com humilde de coração. Então orar é tornar Deus prioritário em terceiro lugar, porque quando Deus é prioridade, nós fazemos a sua vontade. Quando realmente temos a visão de Isaías, do Senhor no trono, ó, eis-me aqui, envia-me a mim, a gente procura fazer a vontade de Deus, que é santa na nossa vida. É aquilo que Deus falou através de Miqueias. O que é que o Senhor deseja? Ele deseja que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, que você ame a lealdade, que você ande humildemente na companhia de seu Deus. Isso é fazer a sua vontade, e isso agrada muito a Deus. Quando, em terceiro lugar, nós devemos colocar Deus em prioridade, através da oração, nós fazemos isso, nós acabamos encontrando coisas que os outros não podem encontrar. Nós começamos a ver coisas que as outras pessoas não podem ver, porque elas não têm a comunhão com Deus. O salmista, no Salmo 115, ele fala: ó, o Senhor tem o poder de realizar. Então nós entendemos que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Ou como em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, quando Jesus falou para a igreja de Filadélfia: olha, eu tenho a chave, e a porta que eu abro ninguém pode fechar, e a que eu fecho ninguém pode abrir. Então nós começamos a ver as coisas acontecer no poder de Deus, porque Deus é quem realiza em nossa vida. Então isso é maravilhoso, nós colocarmos a prioridade, a oração, porque Deus é prioridade na nossa vida. Então nós podemos entender e ver o poder de Deus agir. Então isso é o que a gente pode pensar: eu estou colocando Deus como prioridade, a oração é prioridade na minha vida? Se eu consigo ver Deus no trono, se eu contemplo Deus, Ele é soberano sobre a minha vida, os meus olhos estão olhando e eu sei que no trono está o Senhor e Ele é soberano. Se eu invoco Deus com honra, a minha vida honra a Ele. Não é da boca para fora que eu falo santificado seja o teu nome, mas de fato a minha vida está honrando o Senhor. E se eu estou fazendo a vontade de Deus, então a minha vida está realmente praticando aquilo que agrada a Deus. Então aí eu posso ver as coisas acontecer, eu posso enxergar as coisas que outros não enxergam, porque Deus, com o seu poder, vai realizar a obra, vai responder a oração e vai me ajudar a viver de uma forma que glorifique, dignifique o nome do Senhor. Então, vamos priorizar a Deus, como estamos aqui agora para fazer, não é? Mas amanhã de manhã continuar fazendo isso, todas as manhãs, todos os dias da nossa vida. Vamos nos voltar de fato com todo o coração, dizer, primeira oração, primeiro Deus no meu coração e no meu planejamento de trabalho, na minha agenda de tarefas, primeiro Deus. Eu tenho um primo chamado Rubens Genser, acho que eu já contei aqui algumas vezes na igreja essa experiência. Teve um tempo que ele trabalhou
Naquele tempo, Xerox, né, era sinônimo de fotocópia, né? Então, ele trabalhou na Xerox do Brasil, em São Paulo, e ele chegou a ser o número 1 em vendas. Olha que São Paulo é grande, né? Para ele chegar a ser o número 1, tinha que ser muito bom, né? Tinha que vender muito. Isso faz uns 20 anos ou mais, né? E eu vou depois falar com ele, ele vai me responder isso aí, né? Mas a mãe dele me contou, a tia Débora, que antes de sair para o trabalho, ele ligava o carro para aquecer o motor do carro, aí ele abria a porta do carro, não lembra que eu contei? Acho que o Zé Fernandes deve ter ouvido já falar isso. Ele abria a porta, se ajoelhava do lado de fora, no chão, né? Com o carro ligado lá, funcionando, aquecendo, e então, depois de orar, então ele saía para o trabalho. Aí o segundo no lugar, na Xerox do Brasil, em São Paulo, era um muçulmano. E o muçulmano, quando encontrava Rubens, falava: "Ei, Rubens, é Alá." Quer dizer assim, você está em primeiro lugar porque é Alá, né? Aí o Rubens falava: "Não, é Deus." É Deus, né? Colocou em primeiro lugar Deus, né? Então Deus estava, ele estava honrando a Deus, ele tinha convicção disso aí. Então vamos fazer isso sempre, né? Vamos concordar com o ensino de Jesus. Vamos sempre buscar: Pai nosso que está no céu. Primeiro Deus, primeiro a sua vontade, primeiro santificar o nome de Deus, pedir o seu reino bem, depois vem nós, né? Depois o nosso pedido, as nossas agendas, as nossas listas de necessidades, porque, como diz Jesus, ele tem cuidado de nós. Como cuida dos passarinhos, muito mais ele tem cuidado de nós. Amém. Tchau. Deus abençoe a todos.